Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre armazém de dados, data warehouse e modelagem multidimensional, tá? A agenda dessa aula é composta por introdução ao data warehouse, vamos ver um pouco da parte de modelagem multidimensional, conhecer um pouquinho a parte de tabelas fatos e tabelas dimensão, e se der tempo a gente vê também a parte do capítulo 5, 6 e 7, tá? Então, definição do que é um data warehouse, né? Segundo o Imon, um data warehouse ele é considerado uma coleção de dados orientados a assunto, integrado, não volátil e variável no tempo para o suporte de tomada à decisão. A grande diferença do data warehouse para os bancos de dados tradicionais é que ele é voltado para armazenamento de dados em grande volume de informação, né? Então, a nível temporal. Então, quando você pensa em fazer um armazenamento de dados a nível de anos, né, 20 anos, 30 anos, 40 anos de manipulação de dados, você já pensa em fazer uma análise a nível histórica, né, a nível de tempo. E o Data Warehouse ele é um tipo de base de dados onde você consegue armazenar essas informações a nível temporal, né, ou seja, de 1970 até 2017, todas as informações que foram geradas durante esse período. Algumas aplicações, né, para Data Warehouse, que são os termos mais utilizados. Existem vários tipos de aplicação para Data Warehouse. Um deles é o chamado OLAP, né, que quer dizer Processamento Analítico Online. É um termo usado para descrever a análise de dados complexos dos Data Warehouse. Outro termo conhecido é o DSS, né, que é o Sistema de Apoio à Tomada de Decisão, também conhecido como EIS, né? Sistema de Informações Executivas. Ajudam os principais tomadores de decisão de uma organização com os dados a nível mais estratégico, né? E outro termo bastante utilizado junto com o Data Warehouse é a parte de mineração de dados, né? Que são usados para a descoberta do conhecimento, fazer análises preditivas, utilizar essas informações para fazer batimento, checar os dados, né, para verificar a inconsistência, procurando um novo conhecimento imprevisto sobre os dados. Aí a gente vai precisar trabalhar com algoritmos de machine learning para poder minerar os dados, propriamente dito. Algumas características do Data Warehouse, né, os bancos de dados tradicionais têm suporte para processamento OLTP, enquanto que os Data Warehouse eles têm suporte para processamento OLAP. Essas são uma das características. Outra, as informações do Data Warehouse mudam com menos frequência, ou seja, não são voláteis os dados, e podem ser consideradas não em tempo real, com atualizações a nível periódico. O que quer dizer isso? A base de dados, as informações a nível de Data Warehouse, elas são atualizadas de forma periódica, mas não online, ou seja, a gente pode dar uma carga nos dados uma vez por dia, 2 vezes por dia, ou 3 vezes por semana, ou uma vez por mês, no caso de uma folha de pagamento. Então, você não tem aquela necessidade de ter a informação sendo gerada e processada na hora. Tá? É uma das características de Data Warehouse. Outra, a informação do Data Warehouse é muito menos detalhada e atualizada de acordo com a escolha cuidadosa de políticas de atualização. Então, isso tudo vai ser como um acordo ao cliente, né, junto ao cliente, para que essas informações possam ser atualizadas de acordo com a necessidade dele, com a periodicidade que ele achar melhor. E a granularidade diz respeito ao nível de detalhamento dos dados de um Data Warehouse. A questão da granularidade é uma pergunta muito importante que deve ser feita no início do projeto de BI, que é para verificar a questão de até que nível de grão da informação você gostaria de receber, né? Gostaria de tratar. Vamos conhecer um pouco agora a estrutura conceitual de um Data Warehouse, né? Então, basicamente, nós vamos ter aqui um fluxo de informação, que é chamado aqui, são as bases de dados de origem, né? Nesse momento, eu tenho bases de dados que podem ser de bancos de dados relacionais, bancos de dados orientados a objetos, banco de dados no SQL, pode ser também de arquivos de texto. Essas bases elas vão ser colocadas dentro de um processo para fazer limpeza,
transformação e carga de dados, e posteriormente elas vão ser encaminhadas para um repositório comum chamado de Data Warehouse. Isso já modelado através do modelo Estrela ou modelo Snowflake. E a partir dessa informação, desse grão, aí vocês vão poder gerar aplicações para trabalhar com o modelo de OLAP, ou então o modelo de dashboards, ou então a parte de mineração de dados. Tá? Bom, vamos falar um pouco agora sobre modelagem multidimensional, né? O modelo multidimensional, eles tiram proveito dos relacionamentos dos dados para preencher os dados em matrizes multidimensionais, chamadas também de cubo. Então, dando um exemplo aqui de um modelo de matriz bidimensional, eu tenho uma tabela onde eu tenho aqui informações sobre a região 1, região 2, região 3, e aqui eu tenho as linhas que são os produtos, né? Produto 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Já no modelo tridimensional, multidimensional, eu posso ter informações de um cubo, né? Que podem ser nessa parte aqui produtos, nessa parte aqui as regiões, e nessa outra parte aqui os trimestres, tá? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e o quarto trimestre. Então, é possível montar visões multidimensionais com Data Warehouse dessa forma. Na modelagem multidimensional, eu posso mudar a hierarquia, a orientação, né? De forma unidimensional para outra, e é algo feito com facilidade em um cubo de dados, com a técnica chamada de giro. Então é possível a gente mudar aqui a posição, tá vendo? Antes aqui era produto, agora virou região, agora o produto está aqui nessa dimensão, e agora o modelo trimestral está aqui nessa outra dimensão. Então é fácil a gente fazer essa mudança. Os modelos multidimensionais atendem propriamente dito as visões hierárquicas no que é conhecido como exibição roll-up ou drill down. São formas de você visualizar a informação e ter um aprofundamento sobre os dados. Aqui eu tenho um exemplo aqui de uma operação de roll-up, né? Eu tenho aqui os produtos e as regiões, e aí eu posso ir me aprofundando no produto e na região até chegar no grão que eu quero. Aqui eu tenho uma operação de drill down, onde aqui eu tenho os estilos, tenho os produtos e as categorias e as sub-regiões. Também a gente pode também fazer isso, ir subindo ou descendo. O desempenho da consulta nas matrizes multidimensionais pode ser muito melhor do que no modelo relacional. Isso porque a gente evita criar aquelas consultas com várias tabelas, né? Através do modelo estrela, a gente consegue ter um modelo mais unido, mais uniforme. Cada célula no cubo de dados pode ser considerada ou consultada diretamente em qualquer combinação de dimensões, evitando consultas a bancos de dados mais complexos. Isso é um outro ponto positivo. Existem ferramentas para visualizar os dados de acordo com a escolha da dimensão do usuário, outra característica importante para os modelos multidimensionais. E os modelos multidimensionais atendem prontamente às visões hierárquicas no que é conhecido como exibição roll-up ou drill down, que é o que a gente já vai ver daqui a pouco, de forma mais prática. Dois esquemas são comuns para o design de Data Warehouse, né? Os mais conhecidos são o esquema estrela, que é baseado no modelo de Ralph Kimball, e o modelo Snowflake, que é baseado no conceito de IMO, tá? São os grandes autores nessa área de Data Warehouse. Então eu tenho um exemplo aqui do modelo Star, né? Do modelo estrela. Eu tenho as tabelas dimensão cliente, dimensão tempo, dimensão produto e a fato venda. Então eu tenho um modelinho aqui focado no esquema estrela. Já nesse outro exemplo aqui eu tenho o modelo Snowflake, onde eu tenho aqui a dimensão tempo, a dimensão cliente, a dimensão produto e a dimensão vendas também. Só que aqui eu tenho um relacionamento da dimensão departamento com a dimensão produto. Então, quando acontece isso no modelo multidimensional, é um modelo chamado de Snowflake, tá? Onde eu tenho uma dimensão ligada a uma outra dimensão. Já no modelo Star, não, eu tenho sempre dimensões ligadas a fatos e fatos ligados a outros fatos, tá? Compondo seu modelo de design. No modelo estrela, a tabela fatos se relaciona com diversas tabelas de dimensões através de múltiplas junções por meio de uma chave primária composta. As tabelas de dimensões, por sua vez, são geralmente compostas por chaves primárias simples, e a desnormalização das tabelas no modelo estrela pode gerar a presença de dados altamente redundantes. Isso é de propósito para garantir performance e melhorar a velocidade da informação.
A redundância no STAR é fundamental para a melhoria do desempenho das consultas, visto que menos junções são necessárias para a recuperação dos dados. É como eu falei, né? Já no modelo Snowflake, é uma variação do esquema do STAR, em que as tabelas de dimensões de um esquema de estrelas são organizadas em uma hierarquia de normalizado. Os benefícios da normalização, como é a eliminação de redundância, geralmente comprometem o desempenho das consultas no Data Warehouse. Uma tabela fato ela pode ser imaginada como tendo tuplas, uma para cada fato do registro. As tabelas fatos são um ponto focal de um modelo dimensional em que os dados de medição numérica são armazenados. Uma constelação de fatos é um conjunto de tabelas de fato que compartilham alguma tabela de dimensão. Um exemplo aqui, eu tenho a tabela fato 1, dimensão produto, e a tabela fato 2. Tá? Então aqui eu tenho uma constelação de fatos. Já as tabelas de dimensão consistem em tuplas de atributos da dimensão. As tabelas de dimensão sempre se relacionam com tabelas fato e contêm as características de um evento. Como exemplo de tabelas de dimensão de uma empresa, varejo, podemos mencionar tabela tempo, dimensão produto e a própria dimensão cliente. Tá?